Então, semana passada, nós lemos o capítulo 9, que foi um capítulo que falava sobre o problema da evangelizadora Lúcia, né? E a equipe do plano espiritual estava se organizando para auxiliar ela. E aí foram até a casa dela para se inteirar mais do que estava acontecendo, intuíram ela a abrir o evangelho, né, segundo o Espiritismo. E veio, ela caiu na mensagem deixai vir a mim os pequeninos, porque ela estava se sentindo, diante dos problemas que ela estava tendo, ela estava se sentindo incapaz de prosseguir com seu trabalho de evangelizadora. E a espiritualidade que estava ali para auxiliar ela, estava justamente querendo tirar essa ideia da cabeça dela, né? Esse pensamento de que eu não sou digna, eu não estou pronta. E a gente comentou muito sobre isso, né? Que às vezes nós passamos por problemas e às vezes a gente fica se julgando dessa forma, né? E se achando que não está pronto ou que não está capaz, né? Só que Sim. se a gente achar que a gente não está pronto, quem está pronto, né? Aqui, num planeta de provas e expiações, né? Uhum. E Jesus usa o homem para auxiliar o homem, né? Senão ele escolheria só espíritos puros para caminhar com ele, quando na verdade ele escolheu os discípulos, né? Que eram cada um diferente nas suas características, todos carregando os seus problemas pessoais, né, suas dificuldades, para mostrar para a gente é, que a gente também pode, né, mesmo com as nossas dificuldades. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 10. E esse capítulo 10, ele é interessante porque a gente vai conhecer a colônia Semeador, que é uma colônia Quero ir pra ligada. lá. Quero um lotezinho lá. É uma colônia ligada aos trabalhos da evangelização. Vamos lá, então, começar a nossa leitura. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso tudo que a gente revisou da semana passada? Querem fazer algum comentário? Eu, eu tô bem. Eu estou bem. Tudo bem? Quer falar, Ângelos? Quer Não, seguir? não. Quer Vocês estão me seguir? ouvindo? Então vamos seguir. Encaminhamos-nos para Semeador, que é uma unidade de trabalho da região onde atuamos. Um centro integrado, vinculado a outros tantos centros avançados que visam apoiar as atividades da seara da evangelização. É uma colônia transitória que se move conforme a necessidade do trabalho durante o período em que se realiza a tarefa, ou seja, não é uma colônia fixa no local, como é, por exemplo, a colônia Nosso Lar, né, que é uma colônia fixa, ela tem um local fixo, fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem a descrição lá na obra. Mas aqui ele está dizendo que a semeador, ela é uma colônia que ela se move conforme a necessidade do trabalho. Possui departamentos distintos de acompanhamento a instituições, a seus coordenadores, a evangelizadores e trabalhadores encarnados de modo geral. Aquela organização básica e maravilhosa que a espiritualidade tem, né? Tudo separado, tudo organizado. Então, eles têm departamentos distintos para acompanhamento das instituições, dos coordenadores, dos evangelizadores, dos e trabalhadores encarnados de um modo geral. Olha que interessante. Dentre os muitos serviços desenvolvidos em semeador está o acompanhamento a evangelizadores, que nele cursaram algumas especializações e assumiram certos compromissos antes de reencarnarem no globo terrestre. Então, o que eles estão falando aqui? Nós que assumimos essa função de evangelizadores agora, como quando encarnados, antes nós passamos pela colônia semeador para que a gente pudesse ter o preparo para poder vir, retornar e pegar esse encargo de ser evangelizador. Então a gente passou por lá e cursou algumas especializações. Na É só ocasião, lembrar agora, né? Só agora lembrar sim, do curso. É só lembrar do cursinho que nós fizemos lá, né? só lembrando do cursinho que a gente fez.
Na ocasião, semeador. Então, na ocasião que se passou essa história aqui que o Lúcio trouxe para gente, então nessa ocasião, o semeador estava localizado próximo, ou seja, acima da cidade de Belo Horizonte, porque o centro que o Lúcio trabalhava e a Aninha, que é a evangelizadora que desencarnou e agora acompanha ele no plano espiritual, esse centro ela era lá de Belo Horizonte, que é o centro que trabalha hoje, né, a Cláudia, né, a Abreu, a Tânia, que trabalha todo mundo lá, que a Leide conheceu lá no evento. É, acima da cidade de Belo Horizonte, a capital mineira, atendendo também a região metropolitana e a outras cidades vizinhas. Atravessamos as camadas pertinentes à crosta e avançamos acima sem dificuldades. O portal de semeador, com suas linhas e colunas, faz clara referência à arquitetura grega. Na página anterior, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, na página 100, tem uma gravura ilustrando um desenho mediúnico, ilustrando a entrada do semeador, né? E tá igualzinho ela tá falando, ó, colunas, é, hum, o portal de semeador, com suas linhas e colunas, faz clara referência à arquitetura grega, ó, aquelas dois pilares ali, aonde está suspenso a placa semeador, aquilo ali realmente parece com aqueles pilares dos fóruns, né, gregos, é bem parecido. Possui escadaria em material que se assemelha ao mármore, que nos leva a um portal que se abre a um enorme caramanchão, totalmente adornado por espécies trepadeiras de flores violáceas muito singelas. Neste ambiente encontramos algumas mesas, onde se reúnem estudiosos ao sopro carinhoso da natureza. Seus caminhos são emoldurados por gramíneas, cuja cor verde escura não nos parece familiar às suas similares da terra. Flores e árvores por todo o caminho são iluminados pelo sol, que traz luzes diversas, mais acentuadas e coloridas que as que vemos na crosta. Mais cores, mais vida marcam todos os seus contornos. Engraçado que na obra do André Luiz também, toda vez que eles vão descrever o plano espiritual, né, nas colônias, eles sempre falam isso, né, que as cores são mais vivas, que as flores são mais perfumadas, as árvores, a grama, tudo é mais colorido, né, lá. Interessante, tá de acordo com o que eles estão falando aqui. É, hum, à frente, os edifícios parecem feitos de algum cristal. O primeiro deles apresenta uma ligação com os outros mais adiante e comporta uma extensa biblioteca. Ao entrarmos, verificamos um grande salão de chão quadriculado, com mesas para estudo e altas paredes cheias de volumes de livros sobre Jesus, os evangelhos, os primeiros cristãos, os mártires, heróis conhecidos e anônimos do cristianismo. Ó, aqui é interessante, eu acho, é o seguinte. O que que eles estão falando? Eles estão entrando numa colônia, no plano espiritual, dedicada ao acompanhamento, estudo, aprimoramento dos evangelizadores, né? E aí aqui eles estão dizendo que há é, muito local de estudo, né? E um salão com as paredes cheias de volumes. E para mim, aqui eles já dão um sinal do que a gente precisa estudar aqui, porque a gente vai continuar o estudo que a gente começou lá. E o que eles estão dizendo aqui que tem lá para ser estudado? Sobre Jesus, né? Os evangelhos, sobre os primeiros cristãos, os mártires, os heróis conhecidos e anônimos do cristianismo. Então, para mim, aqui já tem alguma dica aqui, né? Que se a gente precisa estudar isso lá para se preparar para vir para cá,
para mim, aqui está a base do nosso estudo aqui, para que a gente Hum, possa bem observado. fazer a nossa evangelização com qualidade, né? E aí, nessa coleçãozinha aqui que eu tô lendo, essa daqui, ó, que é também lá da Janaína de Farias, essa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o negócio, não dá para ver. Ó, ó. Essa coleçãozinha aqui, tá vendo? A evangelização na regeneração. Ela é uma coleção de 4 volumes, né? Aí já eu mandei uma foto para Leide já, né, Leide? Uhum, Ó, de sim. 4 volumes, tá? Eu tô relendo essa coleção para poder montar o que a gente vai estudar quando a gente terminar esse livro aqui. Que é o quê? Que tá lá naquele primeiro dia que eu fiz. A proposta de todo um conteúdo, né, de matérias para serem estudadas, como a gente formatar uma aula, como que deve ser, o que que é a evangelização de espíritos, né? Tô relendo isso tudo para poder montar, construir direitinho com vocês isso. E uma coisa interessante que eu li aqui, eu tô no terceiro fascículo, são 4 que eu li até aqui agora, fala justamente sobre isso. A importância, primeiro, do estudo do Evangelho de Jesus, né? E só nisso aí, a gente pensa assim, bom, só para a gente estudar com qualidade o Evangelho, e aí a gente não está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando dos textos da Bíblia, dos Evangelhos de João, de Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Para mim, é sobre esses evangelhos que ele está falando aqui, né? Porque ele está falando os evangelhos. A gente não estuda com conteúdo de forma bem minuciosa, como tem que ser, os textos do evangelho em apenas uma vida. Não tem como estudar, né? Não tem como. Mas aqui eles estão dizendo para a gente, olha, vocês na verdade estão continuando aí o que vocês começaram aqui. Então, todo estudo que a gente fizer aqui é uma continuação do que a gente já começou lá. Por isso que, às vezes, quando a gente lê um texto, o texto parece super familiar para a gente. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes comigo já aconteceu. De eu ler um texto e falar assim, gente, parece que eu já li esse texto, né? O livro dos Espíritos foi assim. A primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, parecia que eu já sabia tudo que estava ali. Eu estava só relembrando, né? Porque, na verdade, quando a gente se dedica ao estudo aqui, é porque a gente já começou essa dedicação lá, principalmente nós evangelizadores. E aí, aqui num desses 3 fascículos dessa coleção, ele fala sobre isso, sobre a importância do estudo do evangelho, né? E aí, sobre vários aspectos. Aí, quando a gente chegar nessa parte, eu vou trazer. E sobre os primeiros cristãos. Isso é interessante, né? Tanto interessante que eles também construíram esse livro que vocês conhecem já, né? Que é o Diretrizes Apostólicas, que é voltado para evangelizador, e cada capítulo fala de um discípulo. Por que que isso é importante, né? Porque eu falei no início. A vida dos discípulos e dos primeiros cristãos, né? E aqui ele está incluindo Estevão, por exemplo. Vocês já leram Paulo de Tarso? Paulo e Estevão? Já leu, Ângelos? Não? Então, aqui, quando ele fala dos primeiros cristãos, ele está falando não só dos discípulos, né? Mas ele está falando, por exemplo, de Maria de Magdala, de Joana de Cusa, né? Ele está falando de Estevão. Ele está falando de Abigail, ele está falando de Ananias, ele está falando de Timóteo, ele está falando de todos esses que estão nos livros psicografados, né? No Boa Nova, de Humberto de Campos, no Paulo Estevão, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. E olha, eu vou dizer para você, todos esses têm grandiosos ensinamentos para nos passar. Grandiosos. Então, é importante a gente não só estudar
os textos do Evangelho, que são esses que eu falei, que estão lá na Bíblia, né? Antigamente, não existia no Espiritismo essa, como é que eu vou dizer, esse costume de estudar os textos da Bíblia, né? Isso é uma coisa muito nova dentro do movimento espírita. Você estudar, né? E aí depois vieram os NEPs. Vocês conhecem os NEPs? Não. O trabalho dos NEPs, não? Então, a gente tem os NEPs, a gente tem os EMEGES e a gente tem alguns outros, e tem o Evangelho Redivivo, que é o da FEB. Todos esses grupos que eu falei, o NEP, os EMEGES, né? EMEGE é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. E tem o Evangelho Redivivo, que foi, que é o da FEB. Todos esses grupos, eles hoje são grupos que se dedicam a estudar os textos dos evangelhos, os textos da Bíblia mesmo. Por quê? Primeiro que isso é um movimento da espiritualidade. A espiritualidade começou a despertar as consciências para a necessidade desse estudo. E aí foram surgindo essas ideias. Vamos montar um NEP, né? Vamos montar um EMEG? Vamos montar um estudo do Evangelho Redivivo? Essas ideias não partiram de nós encarnados, embora nós encarnados aqui criamos os grupos de estudo, né? Organizamos o grupo, colocamos lá o coordenador, o facilitador, a gente que faz isso tudo, mas a ideia vem de cima. E então percebeu-se a necessidade de começar a estudar. Ah, isso surgiu do nada? Não, não surgiu do nada. Por quê? Lá em Paulo Estevão, a gente tem muitos exemplos de que os primeiros cristãos faziam esse estudo dos textos. Por quê? Porque eles se reuniam na igreja e aí eles pegavam a anotação de Levi, que na época era a única coisa que eles tinham, né? Porque não existiam ainda os textos do Evangelho da Bíblia. Eles pegavam as anotações de Levi, que era Mateus, né? Mateus acompanhou Jesus e Mateus fazia as anotações dele ali na hora. Eles pegavam as anotações e eles ficavam, às vezes, muito tempo estudando um dito de Jesus, né? Primeira parte do Sermão do Monte de Jesus que Mateus foi lá e anotou. Eles ficavam muito tempo ali estudando aquilo. Por quê? Porque são ensinamentos tão profundos que numa leitura você não consegue compreender, né? E aí a gente começou a perceber também que Emmanuel fazia a mesma coisa. Por quê? Se a gente pegar um livro da coleção Fonte Viva, deixa eu ver se eu tô com aqui. Acho que eu tô com. Ah, Pão Nosso, peraí. Meu, meu Pão Nosso tá até no saquinho ainda, ó. Eu deixei o meu lá no Rio de Janeiro. E aí eu vim pra cá, aí comprei um pra ficar aqui comigo. Só que eu nem tirei o saquinho ainda, que é tanta coisa pra ler. Mas deixa eu tirar aqui pra vocês entenderem isso que eu tô dizendo. Desembalar o pão para gente comer. Vamos desembalar o pão pra gente comer. Vamos lá. Ó, Esse NEP eu tava vendo alguns vídeos do Arthur Valadares, que até o Lúcio que me indicou. isso. O Arthur Valadares, ele é um dos Aí fundadores do NEP. só não sabia o que era o NEP, eu achava que era o nome lá do Centro Espírita, eu não parei para ver isso, né? Não, o NEP, assim, tem vários NEPs em todo o Brasil. Tem NEPs que tem estudo online, tá? Se vocês se interessarem, tem vários NEPs. E todos eles fazem a mesma coisa. Aí tem o EMEG, eu faço parte de um EMEG, que é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. E o Aloysio Elias, não sei se vocês conhecem ele, mas ele é maravilhoso também. Ele faz o dele ele chama de miudinho. Mas no, Ah, já ouvi mas falar, no Mildinho. fundo é tudo a mesma coisa, tá? Uns com uma Aloísio? metodologia. Aloysio Elias. O dele é miudinho, miudinho que ele chama. Aloysio Elias. Ó, mas no fundo, os NEPs, eles fazem tudo, cada um com a sua metodologia, né?
Mas, no fundo, o que que eles fazem? Um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Por quê? Começaram a perceber que Emmanuel fazia esse estudo. Por quê? Todos os livros da Fonte Viva, né? é, Como é que é? Como é que é? Eles têm. Emmanuel destaca um versículo de um evangelho, por exemplo, eu abri aqui, ó, o Pão Nosso, eu abri no capítulo 70, com o título Elogios. Tá vendo aqui? Tem o título, ó. O que que Emmanuel faz? Ele destaca um versículo, que tá aqui o versículo, ó, tá vendo? Esse versículo aqui, que Emmanuel destacou, é o seguinte, ó, tá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Tá assim. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aí, o que que Emmanuel faz? Emmanuel traz um texto discorrendo sobre esse versículo. Então, Emmanuel já sinalizava para a gente há muito tempo da importância da gente estudar os textos dos evangelhos versículo por versículo. E ele fez isso em quantos livros? Um, dois, três, quatro, cinco. Num determinado momento, as consciências começaram a despertar para essa necessidade de se estudar os textos que estão lá na Bíblia, né? Nos evangelhos. E aí se iniciou o texto. E no nosso livro, né, o Lúcio Abreu vem dizendo que lá na Colônia Semeador existem vários versículos, vários livros, várias coleções para a gente estudar. E o que que tem nessas coleções? Sobre Jesus, sobre os evangelhos, sobre os primeiros cristãos, os mártires heróis conhecidos e anônimos do cristianismo. Então, quando a gente for terminar a leitura desse livro aqui, que eu for pegar com vocês o esboço de um cronograma que eu estou construindo para vocês terem uma ideia do que eu acho, né, que a gente deveria fazer como dentro de um centro espírita, numa evangelização espírita infantil, eu vou trazer vários temas para a gente estudar e principalmente os evangelhos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec foi lá e trouxe, né, a lei moral que estava ali nos textos do Evangelho. Ah, ainda tem isso também, né? Que Kardec também fez isso, né? Kardec também fez um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Porque o que que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele destaca alguns trechos dos textos do Evangelho, né, dos textos da Bíblia, Sim. e discorre, né? E aí ele coloca lá o texto, porque todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está lá, um trecho ou mais de um, né? Porque alguns ensinamentos se repetem nos evangelhos sinóticos, né? Sobretudo. Ele destaca lá um trecho, depois ele discorre sobre aquilo, ele explica o que é aquele ensinamento, e depois ele selecionou as mensagens dos espíritos que ele entendeu que se adequavam àquele estudo ali e colocou ali na mensagem dos espíritos. E assim ele construiu o Evangelho segundo o Espiritismo. É Kardec fazendo um estudo minucioso dos textos do Evangelho, né? Dos textos bíblicos. Então, até hoje tem centro espírita que não despertou para isso. Até hoje. Mas a gente precisa despertar. Porque olha como é importante, né? Emmanuel já sinalizava, o Lúcio aqui está sinalizando para a gente. No EMERGE que eu faço parte, a gente já fez estudo de João, do Evangelho de João. Aí o que que a gente fazia? A gente pensava alguns versículos ou alguns trechos e passava um mês estudando aqueles versículos ali. Depois, a gente passou a estudar as parábolas. Então, a gente já está há mais de 2 anos estudando as parábolas. A gente passa, no mínimo, um mês estudando as parábolas. A gente estuda a parábola inteira. Aí é um estudo maravilhoso. Quem gosta de estudar é um estudo maravilhoso.
Porque, por exemplo, a gente pinça os elementos. Aí, para você poder entender qual é o significado daquele elemento na parábola, você precisa entender qual o significado daquele elemento para o povo hebreu, para os judeus, né? Então, assim, é um estudo Muita maravilhoso. expansão, né? É muita expansão, né? É, É muito aprofundamento, né? Ó, Aprofundamento, a é. metodologia, assim, rapidamente falando para vocês, a metodologia, ela tem 4 níveis. No primeiro nível, é uma leitura que a gente faz do texto para compreender o texto no literal mesmo, né? Entender. Jesus usa muito agricultura, Jesus usa muito eh, árvores, né? Então, é no literal. A segunda é essa leitura dos elementos. A gente destaca os elementos para entender o que que Jesus quis dizer sobre aqueles elementos, né? Eu sou a videira verdadeira. Por que que Jesus falou que ele era a videira? Qual o significado da videira para o povo judeu, para o povo hebreu? Por que que foi importante ele se chamar de videira? E por que verdadeira? Existe a videira errada, a videira mentirosa? Por que que ele é a verdadeira, né? Eu sou o bom pastor. O que que significava o pastor naquela época, o trabalho do pastoreiro, né? Por quê? Porque Jesus usou a simbologia, porque a linguagem dos símbolos é uma linguagem que atravessa milênios, que você só vai conseguindo decifrar à medida que você vai aprofundando o conhecimento e ampliando o seu amor, a sua capacidade de amar. E isso a gente não consegue numa vida. Hoje, a gente está estudando uma parábola, a do bom pastor mesmo, né? A gente estuda essa parábola hoje, e mesmo que a gente desça no máximo de aprofundamento que hoje a gente consegue absorver, quando a gente voltar daqui a 2 vidas, a gente vai ler essa parábola de outra forma. Porque o nosso conhecimento já é outro, e a nossa capacidade de amar já é maior ainda, né? Então, assim, é, fala, Ângelo. eu não sei se você conhece, não. Acho que você conhece, que você estuda bastante. Dos espíritos que Divaldo psicografa, né? Amélia Rodrigues, você já ouviu falar? Uhum. O estudo que Márcia, minha esposa, né, está conduzindo lá no SECAC, né, às terças-feiras, vai ser sobre todas as obras de Amélia Rodrigues, né? E ela, digamos assim, que é uma especialista da época de Jesus. Então, a linguagem dela é como se ela trouxesse o cenário e você fosse imerso ali naquela condição para você entender, né? Então, ela tem muito isso. Eu até falei com o Leide, né? A gente está ali na evangelização, no trabalho, na missão, enquanto está tendo estudo, e aí a gente pediu para o Lúcio, né, para a Edilane, para gravarem, né, para a gente assistir depois, porque assim, é um. Para você ter uma noção, o Márcia trouxe até o mapa daquela região lá, né, para poder entender, né, toda a dinâmica ali daquela época, né? Então, assim, eu já li poucas obras de Amélia Rodrigues e tive realmente essa sensação de estar inserido no ambiente, né, de Jesus. E, assim, se Leide conseguir assistir, o pessoal vai gravar para a gente, né? Acho que vai ser uma oportunidade boa, atrelado, né, aos estudos que a gente pode estar, né, acompanhando aí, que você está falando, né? Acho que, assim, eu não conheço essas nomenclaturas que você trouxe aí, né? Mas, assim, eu já entrei algumas vezes no site da Federação Espírita e tem lá os estudos, né, online, mas eu nunca peguei esses nomes, essas siglas, né, que você trouxe aí, né? É, Mas acho bem. O da FEB, o nome desse estudo minucioso da FEB é Evangelho Rede Vivo. Eles têm até uma coleção. Mas Uhum, Ângelo, isso que a Márcia está fazendo é maravilhoso, sabe? uhum, Porque a gente precisa, quem se dispõe a estudar os textos do Evangelho, antes a gente precisa ter um estudo desse. Por quê? É o que eu costumo falar. A gente nunca vai conseguir alcançar uma fala de Jesus com o mesmo impacto que aqueles fariseus recebiam aquela fala. Porque a gente não conhece a cultura da época, a gente não pensa como eles pensavam, a gente não conhece a religião dos judeus a fundo, né?
Então, Uhum. quanto mais a gente se esforça para compreender, a geografia faz falta a gente compreender, né? Porque Uhum. tem passagens que quando fala assim, Jesus caminhava com os discípulos para o lugar tal, e ele foi é, pela Samaria. Para a gente, isso é uma informação, só está dizendo o Uhum. percurso que Jesus estava tomando, mas não. Tem muita informação nessa frase, que ele caminhava de um ponto até o ponto tal, né? Foi para Jerusalém, foi para não sei aonde, caminhando pela Samaria. Porque quem conhece a região lá sabe que esse percurso que ele estava fazendo pela Samaria era o pior de todos, o mais perigoso, o mais difícil do ponto de vista de subidas, de montes. E aí, a pessoa que conhece e tá, ué, por que que ele foi por lá? E não foi pelo litoral ali do, do, do Lago do Tiberíades, né? Que é o percurso que comumente se fazia, porque era mais plano, porque tinham mais pessoas caminhando, então era menos perigoso. Por quê? Porque durante esse percurso ele ensinou muito para os discípulos, muito. Então, isso tudo Uhum. faz muita diferença da gente estudar. E Amélia Uhum. Rodrigues e Humberto de Campos, o Boa Nova, é isso que você está falando sobre Amélia Rodrigues. Se vocês tiverem oportunidade, coloquem o Boa Nova na lista de leitura de vocês. Que ele faz isso que você está falando. Ele pega a gente e coloca a gente lá dentro da história de Jesus com os seus discípulos. E isso é Uhum. maravilhoso, viu? Muito bom, muito bom. Se eu tiver aí na terça-feira ainda, vou participar do estudo lá com a Márcia, aí no SECAC. Uhum. Adoro. Vai não, você vai para evangelização, tá pensando o É, quê? vai ficar dividida. Ah, é porque vocês estão na evangelização e vocês não estão É, participando do estudo, né? Por isso isso, que você por quer isso que a gente gravar, né, pediu a Ângela? gravação, né? Isso, isso. Ah, legal. Mas eu vou dar uma forra para você, a gente dá uma forra, Legal, tá? legal. Ó, o EMEG que eu faço é quarta-feira. Se um dia vocês quiserem participar para ver, é só me falar que é online também, tá bom? Vocês podem entrar a hora que vocês Uhum. quiserem. Mas aqui, ó, É de 7h30 às 9 horas. na quarta eu faço o estudo lá também no SECAC com Ah, as então. obras de André Luiz. Então tá bom. Tá fazendo Mas estudo, tá tem, bom. Estamos finalizando nos domínios da mediunidade, e já tem o próximo que não, causa e efeito, né? Tem. O próximo do André, já estamos finalizando, acho que esse final de ano já termina e já vai emendar no outro. Ah, que bom. Aí Vai é de estudando, tá bom. 7h30, 8h30, justamente o horário que bate aí com o seu estudo, né? É. o estudo que você conduz, Elane, é somente online, né? Não fica gravado, não, né? Esse do Mildinho? Isso, da Não, esse quarta-feira. não. Esse não fica gravado, não, porque esse é um grupo de estudo que tem uma característica, assim, diferente. Uhum. Então, a gente até grava, mas a gente a grava para quem está no grupo que não pôde ir, poder assistir. Mas Certo. ele não fica disponível, não é Entendi. transmitido. Uhum. Entendi. Mas o dia que você quiser, Ângela, se quiser participar, fica à vontade. Tá certo. Ó, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver esse capítulo aqui. Não, vamos. Encaminhamos-nos à praça central desse edifício, onde uma escultura chamava a atenção pela beleza e simplicidade. Tratava-se de grande livro, mas não era uma escultura estática. Não podemos compará-la a nenhuma imagem humana, a não ser aos hologramas animados. Periodicamente, suas páginas paravam em passagens do Evangelho. Olha aqui, ó, mais uma vez. Dos Salmos ou da Lei. Em todos os ambientes por onde andávamos, podíamos ouvir suave música. Fomos então a uma espécie de auditório, onde nossas reuniões eram feitas, e em cujo frontispício se lia em letras douradas. E o semeador saiu a semear. Um trechinho da parábola do semeador. Porque é,
Nós, né, a parábola do semeador, essa figura do semeador, que a gente chama de elemento, você pode dar várias interpretações para ela, né? Uma das interpretações que a gente dá para essa figura do semeador, né? Uma é Jesus, né, que saiu a semear, mas uma que a gente dá é do evangelizador, né? Que semeia o evangelho nos corações, né? Então, é muito interessante aqui ele colocar isso. E o semeador saiu a semear, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Ó, vamos voltar um pouquinho aqui, interessante, né, sobre essa imagem que eles viram na Praça Central de um grande livro que eles estão dizendo aqui que parecia um holograma animado e periodicamente suas páginas paravam em passagens do Evangelho, dos Salmos ou da lei. Outra informação importante aqui. A gente estava dizendo aqui que como é importante a gente estudar os textos do Evangelho, dos Evangelhos, né? E aqui ele está ampliando, ele está colocando os Salmos e a lei, né? Que são os 5 livros básicos, que a lei aqui são a Torá dos judeus, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por que que isso aqui é interessante também, né? Voltando ao nosso estudo lá, a nossa fala sobre o estudo dos evangelhos. Porque a Bíblia, ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Porém, a gente começou a despertar nossas consciências para a importância dos textos do Evangelho. Só que nos textos do Evangelho, Jesus se remetia o tempo inteiro ao Antigo Testamento. Porque, como ele disse, ele não veio derrogar nenhuma lei, né? Ele veio aperfeiçoar. Porque o que que acontece? Nós, como espíritos imortais, a gente já está nessa caminhada, ó, há muito tempo, né? Encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, errando, acertando, aprendendo, voltando para passar pelas provas. E se a gente juntar o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a codificação kardeciana, a gente vai ter um livro completo de tudo que a gente vem estudando desde aquela época. Porque tudo foi importante para a gente. E a gente vivenciou isso tudo. A gente vivenciou o Antigo Testamento, a gente estudou tudo que estava escrito lá, numa época em que nós éramos espíritos que precisávamos daquilo que estava lá, da forma que está lá. Depois a gente veio e passou a precisar estudar a Bíblia, né? O Novo Testamento. E aí a gente passou anos e anos estudando o Novo Testamento. E agora a gente tem a terceira revelação, né? Que é o Consolador prometido, que veio esclarecer tudo que antes a gente não conseguia compreender. Então, a terceira revelação, né, a codificação kardeciana, a gente pode considerar como uma complementação das outras revelações, né? Da primeira revelação, da segunda revelação e agora a terceira revelação. Então, na verdade, é importante a gente estudar tudo. Por isso que aqui eles incluem, ó, os Salmos, é um livro que está no Antigo Testamento, e a lei que ele se refere aqui. É muito interessante isso, né? Uhum. A gente não consegue compreender o texto do Novo E Testamento. do Evangelho também ele fala, né? Ó, página, passagens do Evangelho, Isso. do Evangelho, Salmo dos Salmos e da lei, né? também. Ó, por Né? exemplo, para a gente estudar as cartas de Paulo, é, a gente precisa entender alguns conceitos do povo hebreu, que está lá no Antigo Testamento. Senão a gente não consegue entender como Saulo se referia a Jesus nas cartas dele. Então tá, é tudo, é um complementando o outro, né? Um complementando o outro. Então, é estudo pra caramba, né? É estudo que não acaba nessa vida. Ó, no centro.
de uma mesa circular, víamos um meio globo terrestre luminoso, com pontos marcados em cores diversas, e um mapa destacando naquele momento certa região que abrangia a cidade para onde o trabalho se direcionava. O painel luminoso desse globo era sensível ao toque, muito parecido com algumas tecnologias que só agora são comuns no plano físico. Podia-se ampliar alguma região ou visualizar outras de maneira bem versátil e eficiente, com o simples toque da vontade do operador. Não sei se vocês, quando eu leio isso, o que que eu imagino? Não sei se vocês imaginam da mesma forma. Vocês já viram alguns filmes é, que eles já têm uma visão meio que futurista, né? Que tem um painel aonde, se eu não me engano, tem um. Ah, não sei se vocês viram. Eu adoro filme da Marvel, tá? Não sei se vocês viram Pantera Negra. Vocês viram Pantera Negra? Viram? Uhum. Se Já. lembram da Uhum. irmã do Pantera Negra, que ela era uma cientista super inteligente? Lembra disso? Sim. Então, Uhum. se vocês se lembrarem do laboratório dela, ela tinha alguma coisa que veio na. Que, quando eu li isso aqui, me lembrei daquilo, que era um painel que ela tinha, né, que ficava no ar, que ela fazia assim, ampliava, aí a imagem ampliava, ela fazia assim, a imagem virava, ela fazia assim, a imagem virava, tudo no ar, como se fosse um holograma, Sim. né? Então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei daquele O Tony painel. Stark também, né? O Homem de Ferro também, ele faz, ele tem essas coisas também no laboratório dele, né? Tem. Então, esses painéis, É. né, que Tem. plasma no ar, assim no ar, e aí com a mão você vai lá, faz assim, amplia, joga para um lado, joga para o outro, não sei o quê. Para mim é isso aqui, né, que ele está Mas falando. isso aí é uma coisa recente. Eu nem sei desse livro aqui. Esse livro foi escrito em 2012. 2012, né? É, Isso não era tão popular assim, né? não, não era, não era. Né? Então, é igual o Nosso Lar do Chico, né? Primeiro volume um da coleção do André Luiz. Quando ele descreve o aeróbus, né, aquele ônibus que flutua. Quando Chico psicografou o Nosso Lar, não existia locomotiva a diesel. Não existia locomotiva a diesel. A locomotiva era a vapor ainda. Gente, meu cabelo tá cheio de coisa. Não existia locomotiva a diesel. Quando ele psicografou aquilo parecia uma coisa super fantasiosa, né? Ficção. Ficção total. Hoje, nós já temos trens que andam em trilhos flutuando, Sim, né? Hoje já é uma sim, realidade. Não como sim. o aeróbus, né? Mas já é o início de uma realidade. Trens que não encostam no trilho. Ele anda sobre o trilho, mas ele não encosta, ele flutua. Para tirar esse trilho e fazer isso flutuar mesmo, ó, a gente tem protótipo de carro voador, vocês já viram? Até a Uber patrocina a experiência. Eles já começaram até a testar no deserto, lá nos Estados Unidos, começaram a testar os carros que flutuam. Já tem isso tudo aí. E quando o Chico falou do ônibus que flutua, na locomotiva não era nem a diesel ainda. Pouco tempo, né? O drone, né? Os drones, né? Os drones. Come- Começaram a surgir. Então, assim, serão equipamentos como os drones mais avançados, né? Maiores, né? Os motores que têm a capacidade de fazer essa sustentação no ar. Para a gente já é algo mais palpável do que alguns anos atrás, né? Com certeza. E a gente tá, é que a gente, assim, e olha, e tudo isso ainda é muito pouco perto do conhecimento de outros planetas que os espíritos falam pra gente lá no livro dos espíritos. Não adianta a gente falar isso para vocês, que vocês não têm conhecimento para isso. É, Aí é. quando perguntam assim para mim, Estamos muito limitados ainda, né? muito limitados
mais ainda. Aí quando perguntam, você fala assim, mas o que que tem a ver ciência com espiritismo? Falei, tudo, Tudo. tudo. Porque a gente compreende, né, tudo que há no universo através da ciência, né? Então, a ciência é só uma forma de conhecimento das leis de Deus. Porque até aqui, né, até os dias de hoje, se separa, né, ciência de religião. Religião é uma coisa, ciência é outra, e elas não se misturam. É água água e óleo, né? Não se misturam. Quando, na verdade, é o contrário, né? A ciência é a ferramenta de conhecimento das leis de Deus, porque tudo isso é lei de Deus, né? Tudo isso é lei natural de Deus. Só que a gente não conhece a manipulação dessas leis ainda, como Jesus, por exemplo, quando fazia os milagres, né? Hoje eu estou falante pra caramba, hein? A mesa possuía lugar para todos os responsáveis por esse trabalho, que se reuniam semanalmente para atualizar dados e gráficos, recursos e estratégias. Então, eles se reuniam semanalmente para organizar tudo. E olha que eu acho interessante nesse ponto aqui. Eles se reuniam semanalmente para estudar os gráficos, os recursos e estratégias. Isso aqui serve para a gente refletir sobre a seguinte questão, que é dos ensinamentos da doutrina espírita. A gente sabe que quando a gente encarna, né, quando a gente reencarna, a gente tem uma programação reencarnatória, né? Nós temos lá o acompanhamento, quem está em condição de acompanhar, porque tem espíritos que não estão, mas quem está em condições de acompanhar o seu projeto reencarnatório, tem lá o seu mentor, né, que acompanha o seu projeto, as provas que você precisa, as provas que você pode suportar nessa vida, né? Porque tem algumas que eles falam, ó, deixa esse tanto de prova aqui para outra vida. Para essa, vai só com esse saquinho de prova aqui, que já tá bom para você. Se você conseguir esse saquinho de prova aqui, já tá bom, né? Na outra vida, a gente pensa no tanto de prova que tem lá que você tem que passar. Então, a gente tem isso tudo. Porém, o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado por Deus, né? Nós temos as nossas provas, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E o que eu acho interessante aqui nessa passagem que eles diz que eles se reúnem para estudar os gráficos, recursos e estratégias? Porque eles traçam a melhor estratégia, né? Com os melhores recursos. Mas eles vão depender de quem para colocar isso em prática? Da gente. E quais são os recursos? O nosso livre-arbítrio. Porque eles podem traçar é, melhor estratégia para a gente seguir. A gente vai seguir se a gente exercitar da melhor forma o nosso livre-arbítrio. Mas a gente pode não seguir? Pode. Quantos abandonam a tarefa, né? E aí, a tarefa vai ser jogada fora? É ingenuidade nossa, né? O que eles fazem? Vamos se reunir aqui e reformular essa rota. Vamos reorganizar essa rota porque tem que dar certo e vai dar certo. Por isso que a gente diz que quando a gente abandona o trabalho, não é o trabalho que perde, porque tem uma espiritualidade gigantesca para organizar isso tudo. Quem perde quando a gente abandona o trabalho somos nós. Nós é que perdemos a oportunidade, o benefício, o aprendizado, o crescimento. Então, eles se reúnem de tempo em tempo para avaliar, né? Como é que está o trabalho, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu. E muito tem a ver com a nossa mão de obra aqui, nós evangelizadores encarnados. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não, tá. Também Eu, tá tranquilo. Tá eu tranquilo? penso que eu penso que a espiritualidade tem que ter muito amor mesmo por nós, né? Porque quanto que a gente dificulta esse trabalho, né? Demais, Leide. E não é só no trabalho Paci- da evangelização. Paciência, além da paciência, é amor mesmo, porque, né, só é a única explicação, né? Porque como que a gente se atrapalha, né, aqui, né? Por Muito. coisas tão fúteis, né? Olha, é misericórdia divina. Muita Misericórdia. misericórdia divina com a gente.
Não é só no trabalho da evangelização, no trabalho da mesa mediúnica, né? O André Luiz tem lá Sim. o Missionários da Luz, né? Lá em Missionários da Luz, o André Luiz conta quão difícil é para a equipe do plano espiritual que atua na mesa mediúnica conseguir fazer o trabalho dela. Por quê? Porque nós encarnados, a gente atrapalha, mas a gente atrapalha demais o trabalho, né? Sem cerimônia. É. Ó, eu acho que vocês acham que dá para a gente encerrar o capítulo ou vocês acham melhor a gente terminar aqui? Faltam 2 páginas, Por mim, tudo bem. Eu também tô tranquilo aqui. tá? Tá? É, Então vamos seguir então, a gente encerra o capítulo. Em é. outro salão contíguo, podíamos visualizar um auditório onde são ministradas palestras e estudos evangélicos por setores específicos. Ali, uma vez por mês, são recebidos convidados de planos superiores que instruem os trabalhadores quanto aos objetivos de suas atividades. Então, eles têm lá um salão onde eram ministradas palestras. De tempo em tempo, eles recebiam lá um palestrante ilustre que vinha de planos mais elevados para esclarecer quanto aos objetivos da evangelização. Reuniões todo mês, senhor Lúcio? A Aninha perguntando. Sim, tão frequentes assim. Digo isso porque os cursos na crosta eram tão escassos e espaçados. Aí o Lúcio vai falar: na verdade, não é o ideal, mas isso está mudando. A convivência com outras realidades é benéfica e necessária para o desenvolvimento da tarefa. Evita o que os nossos amigos encarnados chamam de mentes bitoladas. Eu sorri para a Aninha, que demonstrou compreender. Uhum. Voltamos à sala de reuniões. No horário previamente combinado, iniciamos nossa atividade de maneira harmoniosa. Tratamos primeiramente de assunto cujas características de urgência exigiam agilidade e responsabilidade na busca de soluções. Então, eles categorizavam os assuntos pela urgência que a demanda necessitava, né? Casos em que a estrutura familiar ou mesmo a estrutura material estavam em perigo, tornando-se empecilho à tarefa. Após diligenciar as emergências, começamos a estruturar a pauta relativa ao andamento ordinário do trabalho. Então, aqui, ó, a primeira pauta deles, casos em que a estrutura familiar ou mesmo a estrutura material estavam em perigo. Então, a família, para eles, era a primeira pauta nessa reunião, né? E a gente vai falar sobre isso quando a gente terminar o estudo do livro, a importância de se trabalhar a evangelização junto com o trabalho com a família. À mesa estávamos os responsáveis e conselheiros previamente agendados. Aninha, por sua vez, encontrava-se nos assentos destinados aos estagiários e visitas controladas. Abordamos assuntos referentes ao acompanhamento dos evangelizadores e, nesse momento, um imenso meio globo sinalizava em sua superfície pontos coloridos que os indicavam. O que acontecia naquele globo que tinha no meio da mesa? Quando eles começaram a falar dos evangelizadores, o globo começou a pontuar, né, luminosamente aonde que eles estavam, os evangelizadores. Outros pontos também eram vistos em grandes números e indicavam os evangelizadores que estavam inativos, ou seja, aqueles que estavam afastados do serviço. Então, o globo, quando eles vamos agora falar sobre os evangelizadores, aí o globo acendia lá os pontos. Cada ponto era um evangelizador. A gente estava lá também. Cada ponto é um evangelizador. Aí se diferenciavam os que estavam afastados dos trabalhos daqueles que estavam atuantes. Ao tratarmos de assuntos pertinentes às crianças, jovens e adolescentes encarnados ou desencarnados,
O painel os mostrava em concordância com a região onde os mesmos se encontravam. Ou seja, agora já falamos sobre os evangelizadores. O assunto agora são os evangelizandos. Outra, outra sinalização lá mostrando onde que estava cada um deles. De maneira sucinta e direta, demarcamos os objetivos principais do trabalho para a especialíssima análise de conselheiros e espíritos experientes. Falamos ainda sobre projetos já consolidados na esfera espiritual e que são periodicamente inspirados aos encarnados para que os realizem também na esfera material. Olha aí, os grupos de estudos que surgem, os grupos de acolhimento de gestante. Olha aí, como que surgem esses grupos, né? Alegramo-nos imensamente com os informes sobre alguns destes projetos sugeridos há décadas. A gente é muito lento para captar informação, para arregaçar as mangas mais lento ainda e para colocar em prática mais lento ainda, né? E olha só, isso é interessante, porque esse livro aqui, que a gente está estudando, ele foi psicografado em 2012, né? E, para você ver, eu comecei a estudar ele em 2015. E muitos grupos de evangelizadores ainda não conhecem essa pérola aqui. E isso aqui veio para instruir a gente. Todos os grupos de evangelizadores deveriam estudar esse livro. Só que a gente demora para entender a mensagem, né? Mas a coisa está caminhando. Quando a gente começou a fazer o estudo, a Leide falou que ia num evento, quando eu mostrei o livro, lembra, Leide? Você falou, eu vou no evento, eu acho que é esse livro que eles vão mostrar lá no evento, né? Para você ver. E aí eu fiquei muito feliz, porque mostra que está acontecendo, né? Demora, mas está acontecendo, está se alastrando, né? O conhecimento e a ideia. Ela tá com esse propósito de divulgar justamente essas obras, né, do Lúcio Abreu, e também com o compromisso que a espiritualidade colocou para ela dessa reformulação da evangelização, né? Que não dá mais para ser naquele formato que era de fazer tarefinha, né? De uma aula, né? É, Não mudou. eles têm esse chamado, ela colocou isso muito claro lá dessa construção, né? Do, do, da, ali da evangelização junto com os evangelizandos, né? E é uma renovação, né? É. Esse A gente vai chamado. falar sobre isso também. Essa coleção que eu estou lendo fala também sobre isso, né? Dessas características desses novos espíritos, da necessidade de uma nova evangelização. Ó, vimos exemplos notáveis de persistência e determinação de irmãos encarnados e o esforço no bem produzindo frutos de amor. Mas também ouvíamos os numerosos informes sobre as tarefas que haviam estacado, ou seja, paralisado. Oportunidades perdidas, corações enfraquecidos pela angústia desnecessária e a dúvida calcinante, o medo, a invigilância, transformando caminhos. Observamos inúmeros planejamentos que foram afiançados, tomados em responsabilidades e programações meticulosas que atualmente jazem no esquecimento dos responsáveis encarnados. Diante destes, discutimos meio de acordá-los para a responsabilidade assumida. São aqueles trabalhadores que vieram com a missão, né, de inaugurar vários trabalhos, mas no meio do caminho abortaram suas missões e desistiram dos projetos. E aqui a gente termina mais esse capítulo. Muito interessante, né? A colônia semeador. Com certeza. Pegando assim faz tanto sentido quando a gente vai lendo. Eu que tô me resgatando nas atividades que eu já fazia lá em Salvador e agora estou retomando, né? Depois de toda essa transformação em minha vida, né? Porque eu dizer assim, de 2019 para cá, com o nascimento de meu filho, a pandemia.
mudanças de estado, né? Que eu morava em Salvador, depois fui morar em Aracaju e depois estou aqui em Macaé. Então, assim, eu agora estou começando a respirar um pouco e retomar esse trabalho. E aí, quando eu paro agora para poder fazer uma atividade de evangelização, aí eu fico pensando, pensando. Aí, de repente, começa a vir as ideias, assim. E aí eu compartilho com minha esposa, né? Falo com Márcia, aí ela, é como ela tem uma sensibilidade assim, ela fala assim, amor, eu tô vendo aqui o quanto a espiritualidade está te ajudando, o quanto você está tendo aí a capacidade de pegar as coisas e arrumar, né? E assim, eu me emociono quando eu percebo isso, né? Assim, e ontem mesmo a gente fez uma atividade lá no Lar Francisco, né? Domingo, dia de domingo, eu tô dando um apoio lá. E assim, ontem eu fiquei tão satisfeito com o trabalho, né, que eu fiz com uma turma que não é nem a minha. A gente está fazendo, eu estou responsável pelo ciclo 2 lá, só que a evangelizadora do ciclo 3 não estava, aí eu assumi o ciclo 3. E aí, assim, as ideias que eu levei para eles, eles abraçaram tanto, assim, que no final ainda olhei para eles assim, gente, vocês não sabem o quanto foi especial essa noite aqui para Ah, mim, que vocês, legal. né? E eu senti realmente que eles tinham gostado da atividade. Aí eu vi uns falando assim, teve um que nunca tinha ido, né? E falou assim, um falando pro outro, né? Eu passando assim por eles. Eu não vou mais faltar. Semana que vem eu tô aqui. Aí tinha outra, mas tomara que seja o tio, porque Ah, que eu tô legal. concorrendo ainda com a outra tia, né? Se ela me ouvir. Então é isso. Eu acho que Esse retorno é, é é, maravilhoso, né, Ângelo? essa sensação é muito boa. Assim, e eu resgato muita coisa também do passado e com esse olhar novo de quem quer correr, estudar, né? Porque assim, como eu já falei, né? Eu fui jogado na prática, aprendi muita coisa, assim, eu tenho muitas dinâmicas, muitas músicas, as meninas vêm lá, eu falei, vou cantar aqui. Eu comecei a cantar na semana passada, as meninas falam assim, as meninas falam Lady e Gabriela. Manda essas músicas pra gente aí, pra gente poder cantar junto. Aí eu saí cantando. Teve uma hora que eu até perdi a voz, que eu cheguei correndo e já estava quase perdendo a voz. E é muito bom. Eu estou muito satisfeito aqui com o trabalho, né, que você vem apresentando. Assim, esse livro realmente assim faz muito sentido, né, para o que a gente passa, né, e o que a gente necessita, né, de estudar mesmo, né? Então vamos lá, arregaçar as mangas e fazer, né, o que a gente Vamos. precisa, o que a gente se programou na espiritualidade. É muito legal, né, esse relato que você está falando. E a gente sente isso mesmo. A gente sente, quando a gente coloca em prática, quanto que a gente é amparado, né? Quando as coisas vão acontecendo e acontecem do jeito que a gente sentiu a intuição, né? É muito legal mesmo, viu? E vocês estão de parabéns de já ter começado e já colocou o nome de Evangelização Espírita do SECAC? E aí, Falei para a Leide? Fizemos, Leide que vocês fizemos precisam. fizemos um subgrupo, tá meio que em off, para não gerar muita polêmica. Mas, gente, precisa Ó, vou ver na batizar. gravação, né? Meu Deus, fui revelei. Precisa batizar de evangelizar. Já é evangelização Não, eu entendo espírita? perfeitamente que é uma evangelização, porque nós temos um evangelizador. Eu sou só estagiária, mas ele é evangelizador. Então, se o evangelizador está à frente, É, já é não há nada, evangelização. não há nada que possam falar. É, já é, já. Já Já começou. É, é, está assim, aqui acontecendo. na região de Macaé, não sei assim, de forma geral no Rio, eu ouço, desde que eu cheguei aqui, eu ouço o pessoal nas casas espíritas falando muito, teremos o acolhimento. E aí eu nunca, lá em Salvador, eu nunca ouvi esse termo, né, acolhimento, sempre evangelização, Uhum. né? E assim, é, a Christian, que ela é presidente lá do Lar Francisco, ela fala na palestra, pessoal, a gente aqui não tem espaço kids, a gente tem, né, a evangelização, né? A gente não Isso. está trazendo as nossas crianças aqui para ficar brincando, para poder é, descarregar as energias.
é um trabalho que tem um conteúdo, né, que tem preparo para isso, Sim, né? com Porque certeza. eu acho que e a gente, por mais que eu falei com o Leide, por mais que a coordenação, né, a diretoria da casa, né, entenda que o momento ainda seja de um acolhimento para crianças, mas eu levo muito a sério de fazer um trabalho, né, de evangelização e não assim um acolhimento, né? Vou fazer uma pinturazinha aqui para a criança se distrair naquele momento, sabe? Não, Eu acho que não é bem por aí. Então, é, quando a gente tem um teor doutrinário, evangélico, é ali já é uma evangelização. evangelização. Já é, já. Uhum. Ó, eu não sei Uma, qual é a resistência que está acontecendo, mas vamos, nas preces, pedir para que a ideia se fortaleça, né? Para que as consciências se ampliem. Mas também o nome, né? O nome também não importa. não, O que Vamos não, fazer importa é evangelização. é o que é, vocês estão entregando é, no coração. É é, isso que importa, né? Uhum. uma professora do João uma vez falou assim, no pré, né, no prézinho, que é mais brincadeira mesmo, mas ela fala, essas professoras mais antigas, né, eu não fico de brincadeirinha com eles, não, eu ensino brincando, entendeu? Ela Sim, falava que não ficava só nessa parte lúdica, ela aproveitava o lúdico, era uma ferramenta para ela ensinar o que, né, passar o sim, conteúdo, com né? certeza, sempre E é. é isso que acontece. Até a turma dos bebês você passa conteúdo. Eu Eu já estava vou. falando com o Leide, aí, nas oportunidades que a gente está tendo, né, de trabalho, que não só, eu acho que você, Elane, você até comentou Bora em pegar uma uma bananinha. das, Pegar um das, biscoitinho. das aulas iniciais, né, do nosso Então, estudo, peraí, tá que eu acabando. peguei, né, a gravação, de que ali, é, Uhum. na evangelização, às vezes a gente não vai ter a oportunidade, quer dizer, vai perceber a oportunidade de falar coisas que não estão diretamente ligadas ao espiritismo, entendendo que temos ali crianças que estão chegando de outras religiões, ou Hum, até de condições, né, assim, de familiar que não tem educação básica, né? E a uhum, gente vai ter ali que trazer ensinamentos básicos de morais, né? Que vão, digamos assim, não vai ser espiritismo, né? Conteúdo, mas sim, que a gente vai precisar fazer ali toda uma condução para preparar, né, as crianças para a evangelização espírita em si, né? sim, Então, assim, lá em Salvador, a gente tinha esse trabalho da comunidade carente, né? E a gente levava o lanche, os meninos, né? Você via que eles passavam por necessidades mesmo, dificuldade. Então, a gente tinha que fazer algo sem dizer assim, isso aqui é espiritismo, nós somos espírito. Não, a gente tinha que fazer o trabalho, contar a história, mostrar para eles o quanto é importante, né? Fazer a caridade, amar ao próximo, né? E por trás disso tudo aí, a gente já está trazendo, né, o ensinamento, né, do Espiritismo. sim. É o Então, ensinamento moral de Jesus, é o né? A ensinamento caridade, o moral. amor. É o ensinamento Isso. moral de Jesus, porque o É o Espiritismo é Evangelho só de Jesus, né? É o o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. O É. Espiritismo é só um mecanismo, né? Uhum. O que importa é o conteúdo moral do que se ensina, né? E até quando você ensina questões de higiene, de relacionamento, isso também Sim. você ajudar aquele espírito a evoluir, né? Porque quando Uhum. você ensina um espírito sobre higiene, você está auxiliando aquele espírito a evoluir, né? Porque Uhum. se ele tem uma condição que não conhece, isso acontecia muito lá no centro onde eu estudava, né? O simples lavar as mãos dava ensejo a uma aula sobre muita coisa, né? Uhum. Então, e isso tudo que você ensina de conteúdo que o espírito vai poder, com aquilo, se melhorar, melhorar sua condição de vida, aprimorar, evoluir, conhecer, tudo isso é evangelização, É né? sim, Tudo isso é sim. contribui para o crescimento espiritual daquele ser. Tudo, Sim, sim, né? com certeza. A Amores, vamos encerrar evangelização, por hoje? a evangelização está em tudo, né? Tá em Está em tudo. tudo mesmo, em todos
os grupos, né, e estudos, né, tá em tudo. É o carro-chefe, né? Como a gente vê aí nos estudos, né? Vamos encerrar por hoje? Vamos lá. Semana Ah, passada eu fiquei com saudade do nosso estudo porque eu tô amando estudar de novo sobre evangelização. E vocês estão me dando um presente. Já falei isso para É, vocês, né? mas hoje você perguntou eu lembro que o Ângelo ficou injuriado. Ele queria que eu falasse com você, arrumasse outro dia da semana para você fazer Ah, eu no outro podia ter dia. falado. Quinta e sexta eu posso. Mas eu que não podia, Ah, entendeu? Eu tá. também não eu podia outro falei com dia. Leide, Leide, que eu já estava todo preparado, né? Segunda-feira, aí ela falou, não, não vai É, ter. Sim, mas a desculpa, gente não pode ter Ângelos. outro dia da semana. Ela falou, não, é porque para mim não vai ser e tal. Eu não Ah, ia tá bom. conseguir, eu não achei um espaço, né? Eu preciso pedir desculpa a você, porque a minha filha, ela tá passando por um processo de ansiedade, transtorno da ansiedade muito brabo, sabe? Ela pediu licença no trabalho 15 dias. E aí eu fui conversar com ela, né? Eu falei, olha, de todos os tratamentos que você está fazendo, acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra, né? Tomando a medicação. Tá faltando coisa aí, né? Tá faltando a parte espiritual. Aí eu conversei com ela, falei, volta a fazer o tratamento no centro, vamos lá, que eu vou com você para fazer o acolhimento fraterno, né, e tal. Só que aí é aquilo, né? Sempre há o trabalho contrário. Vocês acreditam que ela não foi? Não foi, Não caramba. foi. Eu fiquei, né, porque eu precisava dar uma resposta para vocês e ela falou para mim em cima da hora que ela acabou que ela não ia, né? E aí agora também eu tô dando um espacinho, porque é aquilo, né? Você não muda o outro, né? E você não É, o movimento tem que ser dela, tem né? que ter a vontade. Se não tiver a É. vontade, aí eu, ó, tô à disposição aqui, tá? O dia que você quiser, a gente vai. Mas a intercessão materna, ela já É, está auxiliando, né? é. Sem Vamos. dúvida. Mas desculpa, Ângelos, foi por isso, viu? Eu Não, fiquei nessa tá certo. A expectativa gente de conseguir é, levar ela. pensa em algumas estratégias para poder não quebrar o trabalho, mas a gente respeita, né? Quando o Leide falou, né, que tinha uma necessidade, eu não falei, tá, tá justificado, Tá. né? É, Falta justificada. Não, quando eu, entra filho na jogada, a gente precisa de um tempo mesmo, porque, né, é necessário. Eu falei, eu vou liberar logo ela, porque ela fica à vontade lá para se concentrar no que ela precisa, né? Foi. a Elaine tinha me perguntado, né, se eu já tinha, na semana retrasada, se eu já tinha concluído, né, as Ah, gravações para poder sim. alinhar com vocês. Hoje eu concluí, só que, assim, eu concluí, eu acho que a última postagem sua de vídeo foi o capítulo 7, né? Aí, daí em diante eu já comecei a assistir, mas você não disponibilizou o capítulo 8 e o 9, né? Gravação. A Não, gravação. eu vou ver hoje isso. Aí durante a semana eu coloco lá disponível. Mas esses você já estava participando. Não, eu já estava Ah, você participando, quer né? Só rever? porque Olha que assim, será que ela estudioso. publicou e eu não vi, né? Eu não achei no grupo. Não, tem Né? alguns que eu não coloquei. Não sei exatamente quais foram, mas eu prometo que essa semana eu coloco para vocês. E coloco lá Certo. no grupo, tá? É. Né? À toa que eu fui inspirada para arrumar esse coordenador, né? Ele É, faz o olha só dever de casa, você né? conseguiu um coordenador em tanto, viu? Meu Deus. Eu também, até para Gabriela, né? Porque ela não está participando, eu acho que ela também se deve se Sim, é interessar verdade. Ah, é para poder verdade. assistir Não, tem que depois. colocar lá. Se depois também. Semana pra- passada o Pedro foi lá na nossa evangelização, o bebezinho dela. Oh, coisa Eu mais ninei linda, ele, né? dormiu no meu colinho, fiquei Oh. com um gostinho. Ainda bem que a fábrica fechou, senão eu até arrumava Ah. Eu vou um lá dar um docinho. beijo grande neles nessa semana que eu for lá. Delicinha, delicinha. Muito bom. Vamos então fazer uma prece para a gente encerrar, agradecer esse presente que a gente está tendo. Vou fazer para a gente, tá? Nossa prece. Querido mestre, com muita alegria, queremos hoje agradecer por esse presente que temos recebido, por esses momentos. Estamos aqui reunidos em teu nome, na presença da espiritualidade amiga, que já do alto nos auxilia,
nos intuindo, coordenando, nos facilitando para que possamos aprimorar dentro de nós, em nossos corações, o entendimento da especial tarefa que é a evangelização espírita infantil. Queremos agradecer pela equipe que já se organiza por esses trabalhos junto ao SECAC. Queremos agradecer, sobretudo, a Deus, nosso Pai, que tanta misericórdia tem conosco, sempre nos disponibilizando os melhores recursos de amor, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, trazendo tanto conhecimento que engrandece o nosso espírito em saber, em vontade de aprender. Queremos agradecer à espiritualidade amiga que nos intui, a todos aqueles que trouxeram essas obras maravilhosas, que tanto conhecimento nos traz, esclarecimento. Mas também queremos pedir a cada um daqueles nossos espíritos que nos acompanham, queremos pedir à equipe do plano espiritual ligados ao trabalho do SECAC e queremos pedir a Jesus, nosso mestre querido, que não desista de nós, que continue nos auxiliando em nossa caminhada, que nos faça compreender que as dificuldades são instrumentos do nosso aprimoramento, da nossa melhora, que quando a nossa vontade fraquejar, que quando os nossos problemas aumentarem, que possamos também sentir aumentar o amparo, a luz, a força de seguirmos firmes nesse propósito que por nós foi abraçada desde o plano espiritual. Queremos pedir também a Deus, nosso Pai, que nos auxilie, cada um de nós, em nossas dificuldades individuais, que a nossa caminhada possa prosseguir da melhor maneira possível, que possamos concluir essa nossa jornada, colocando em prática as nossas tarefas e, sobretudo, essa tarefa que hoje nos disponibilizamos da evangelização espírita infantil. Se conosco, espiritualidade amiga, Mestre Jesus e Pai querido, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada, queridos. Então, semana que vem a gente ainda estuda aqui online e aí a gente vê a possibilidade Tá de bom, tá bom. Eu vou estudar tomar. presencialmente na semana que eu vou estar em Macabu, tá bom? Tá, você vai estar na terça-feira? Não, nessa semana agora eu vou estar aqui em São José. Na outra, eu estou no Rio. É na outra que eu vou para Macabu, Ah, tá certo. tá bom? Ó, eu vou para Macabu dia No vinte e último seis. final de semana. É, dia 26, sábado, dia 26 eu vou para Macabu. E devo ficar até terça ou quarta-feira, Tá certo. Ótimo. tá bom? Aí a gente vai combinando. Tá bom. Tá. Fiquem com Deus, uma noite de muita paz, viu? Gratidão. Tchau, Obrigado, Elaine. tchau. Boa noite para você. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.